Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que 30% da população mundial seja hipertensa e que desse percentual, cerca de 700 milhões de pessoas são portadores de hipertensão arterial não tratada. Diante dos alarmantes números apresentados, faz-se necessária a articulação de ações para ampla divulgação de informação sobre a doença. Então, vamos aprender um pouco sobre ela hoje? De modo geral, a hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é uma doença crônica associada à persistência de níveis elevados da pressão arterial dos indivíduos, quando seus valores máximos e mínimos se igualam ou ultrapassam 140 por 90 milímetros na coluna de mercúrio, 14 por 9. Explicando de maneira simples, o corpo humano é como se fosse um grande sistema de encanamento formado por vasos sanguíneos, que seriam os canos. O sangue seria a água e o coração seria uma bomba. Se a água passa com muita força pelos canos, isso é péssimo, pois corre o risco de danificar os canos, podendo até mesmo eles estourarem. A mesma coisa acontece com o corpo humano. Quando o indivíduo está com sua pressão elevada, porque o sangue passa pelos vasos sanguíneos com muito mais força do que deveria, pode machucar os nossos vasos sanguíneos. Normalmente, a hipertensão arterial é associada pela população apenas à tensão, ao estresse, ao nervosismo, à ansiedade e a fatores psíquicos e de envelhecimento no geral. Porém, ela abrange muitas outras causas, a exemplo da herança genética, que equivale a 90% dos casos, tabagismo, consumo descontrolado de bebidas alcoólicas, elevado consumo de sal, sedentarismo e obesidade. E além disso, estudos evidenciam maior incidência de casos de hipertensão na população negra. Pelo fato da maior parte dos casos de hipertensão não apresentarem sintomas, ela é uma doença considerada silenciosa, pois esse fato pode levar a um diagnóstico tardio e trazer como consequências complicações, pois uma vez que há demora no diagnóstico, ao ser identificada, já pode ter provocado danos em órgãos vitais. Quando não tratada, a hipertensão traz riscos de gerar danos em alguns órgãos vitais, como coração, cérebro e rins, ocasionando o aparecimento de sintomas físicos em seus portadores. Dentre essas consequências e suas manifestações sintomáticas, podemos citar acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame. Essa complicação pode ser ocasionada pelo rompimento ou pela obstrução, entupimento de vasos sanguíneos presentes no cérebro, aparecendo inicialmente em forma de dores de cabeça e de visão turva. Infarto agudo do miocárdio, conhecido popularmente como ataque cardíaco. A hipertensão pode ocasioná-lo ao dificultar o fluxo sanguíneo para o coração. Seus sintomas podem se apresentar por meio de dores ou pressão no peito, com sensação de aperto, falta de ar, suor frio e náuseas. Insuficiência cardíaca. Devido ao aumento da pressão arterial, o coração precisará trabalhar mais para levar o sangue para o corpo, o enfraquecendo e pode se manifestar por meio de cansaço fácil, falta de ar ao fazer esforço ou ao deitar e inchaço nas pernas e nos pés. Doença renal crônica. A pressão alta pode danificar os vasos sanguíneos presentes nos rins, desse modo comprometendo a filtração do sangue e podendo ocasionar a insuficiência renal. A manifestação dos sintomas pode se dar pela retenção de líquido, inchaço nos membros, principalmente pernas e pés, fadiga persistente e mudanças na urina, tendo um aspecto espumoso ou ficando em menor quantidade. Danos cerebrais e demência. Se não controlada a longo prazo, há o risco de ocasionar comprometimento cognitivo e demência devido à redução do fluxo sanguíneo no cérebro, e seus sintomas podem aparecer em forma de perda de memória, dificuldade de concentração e de comunicação, além de mudanças de humor e de comportamento. Agora que a gente já entendeu o que é a hipertensão e os riscos que ela pode causar, é importante saber também o que leva uma pessoa a desenvolver pressão alta. Muita gente acredita que a causa está apenas no envelhecimento e que é algo inevitavelmente que vai acontecer. Mas não é tão simples assim. É verdade que o risco aumenta sim ao envelhecer, mas envelhecer não significa obrigatoriamente ficar hipertenso. Tem muito mais em jogo do que só a idade. Para facilitar, a gente pode dividir os fatores de risco em dois grupos. Os que a gente não pode mudar e os que a gente pode e deve mudar, com algumas atitudes no dia a dia. Sim, algumas coisas não tem jeito mesmo. Se alguém na sua família já tem histórico de hipertensão arterial, ou quando você chega em uma idade mais avançada, realmente não tem jeito. Você tem, de fato, mais chances de ter pressão alta. Mas isso não é o fim do mundo. Existem fatores de risco que estão sim no nosso controle. Por exemplo, o cigarro.
Ele causa o estreitamento dos vasos sanguíneos e acelera os batimentos do coração, que faz a pressão subir. O álcool em excesso também é um vilão, porque pode desregular o funcionamento do coração e dos rins. Quando eles não funcionam bem, o corpo tem mais dificuldade de manter a pressão equilibrada e ela pode acabar subindo. E tem mais. O sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física associada ao consumo de alimentos gordurosos, contribui para o acúmulo de gordura no corpo e enfraquece o sistema cardiovascular. Com isso, o coração precisa fazer mais esforço para bombear o sangue, o que pode levar ao aumento da pressão arterial. Já o excesso de sal na alimentação faz o corpo reter mais líquido, aumentando o volume de sangue nos vasos e, com isso, a pressão sobe. Além desses, o estresse prolongado também é um fator de risco que pode sim contribuir para o aumento de pressão, pois o estresse faz com que o corpo libere substâncias químicas que podem levar ao aumento do batimento cardíaco e ao estreitamento dos vasos sanguíneos, contribuindo para o aumento da pressão. Somado a isso, o estresse pode levar o indivíduo a desenvolver hábitos pouco saudáveis, como o sedentarismo.